Fala galera, belezinha? Professor Vlad aqui, professor de Química do curso Essência, agora com nossa aula número 4 sobre radioatividade. Essa aula é muito bacana, não sai daí, presta atenção. Primeiro, um breve histórico. Ela foi descoberta em 1986 por Becquerel, mas quem realmente teve uma representação importante no estudo da radioatividade foi o casal Curie. Principalmente a esposa Marie Curie, que graças a esses estudos, a seus esforços, ganhou não um, mas 2 prêmios Nobel, ou seja, ela é extremamente respeitável no meio científico. Se você quiser saber mais da história desse casal, existem bibliografias referentes a tudo que ela contribuiu historicamente, tudo bem? Vamos aí ao conceito. O que é o fenômeno da radioatividade? O fenômeno da radioatividade é um fenômeno na qual elementos químicos, dado a uma instabilidade, a um processo de desintegração, acaba emitindo partículas e energia. Isto é o fenômeno da radioatividade. Certo? Hoje nós temos aí um número considerável de elementos que têm essa propriedade radioativa. Alguns deles são naturais, então nós temos elementos químicos naturalmente radioativos e nós temos também elementos químicos que foram sintetizados pelo homem para ter esta característica de radioatividade. Vamos aos usos da radioatividade. A radioatividade pode ser utilizada como fonte de energia nas usinas nucleares, pode ser utilizada na conservação de alimentos, pode ser utilizada na medicina, como nós temos o raio-x, tomógrafos, nós temos também o próprio tratamento por radioterapia, e infelizmente ela também é utilizada como finalidade bélica. Perfeito? Então vamos aos tipos de radioatividade que existem. Nós temos as chamadas partículas alfa, emissões beta e emissões gama. Só que eu vou fazer uma troquinha, eu vou trocar a lousa rapidinho e já volto para falar especificamente de cada uma delas. E aí pessoal, estamos de volta, então vejam só, agora nós vamos falar a respeito dos 3 tipos de radioatividade, tá certo? A partícula alfa é um tipo de emissão em que eu tenho uma perda de 4 em massa e 2 em número atômico, ou seja, é considerado que é como a perda de um átomo do elemento hélio, que tem essa mesma dimensão. Tudo bem? Nós temos também a emissão do tipo beta, onde eu tenho uma partícula dimensionalmente menor, mas com um Q energético maior. E nós temos as partículas do tipo gama. Na verdade, isso é uma falha, né? Nós não podemos chamar de partículas gama. Nós temos as emissões do tipo gama, porque é um tipo de energia e não particulado. Bem? Com relação a essas partículas, é importante compreender o seguinte: a diminuição dimensional das partículas causa um maior poder de penetração, ou seja, as partículas alfa, por serem partículas maiores, têm um menor poder de penetração, sendo possível pará-las apenas com uma folha de papel. As partículas beta, por serem partículas ainda menores, elas ultrapassam uma folha de papel e são paradas apenas por uma pequena lâmina de chumbo. Quando comparadas com as emissões do tipo gama, nós temos aí um poder de penetração muito maior por serem apenas energia. Comparando esse efeito com organismos vivos, as partículas alfa, elas conseguem provocar queimaduras superficiais. As partículas do tipo beta, elas causam queimaduras menos superficiais, mais internas, e as emissões do tipo gama são capazes de causar alterações até mesmo no DNA humano. Perfeito? Com relação a essas partículas, nós temos as chamadas leis da radioatividade ou emissões radioativas. O que acontece? Cada uma dessas partículas causa um efeito de alteração sobre o elemento de início. Qual o objetivo da radioatividade, na verdade? A radioatividade ela acontece para que elementos químicos adquiram estabilidade. Então as emissões vão acontecendo até que o elemento se transforme em outro elemento mais estável. Dentro desse contexto, nós temos a chamada primeira lei da radioatividade, ou lei de Soldi, onde a cada emissão de partícula alfa, o elemento químico original ele tem um decaimento do número de massa em 4 unidades e um decaimento do seu número atômico em 2 unidades. Veja este exemplo onde nós temos aqui o urânio 235 com massa 235, número atômico 92,
que ao emitir, lembre, veja que eu coloco a partícula alfa aqui do lado dos produtos, simbolizando que é uma emissão. Ao emitir uma partícula alfa, ele tem seu número atômico decrescido de 235 para 231 e seu número atômico decrescido de 92 para 90. Com relação à segunda lei da radioatividade, a lei de Fajans, o que acontece? Nós temos que, ao emitir uma partícula beta, o elemento químico ele tem seu número de massa preservado e seu número atômico aumentado em uma unidade. Como isso acontece? A emissão beta, ela converte um nêutron em um próton. Logo, você mantém o número de massa e o seu número atômico acaba aumentando em uma unidade. Agora, com relação às emissões do tipo gama, não há uma alteração estrutural no elemento, apenas a emissão de energia. Perfeito? Nós vamos ver como funcionam estas emissões no exercício no final desta aula. Perfeito? Agora nós vamos falar também sobre um outro tópico que é chamado de período de semidesintegração ou tempo de meia-vida. Muito importante, sempre cobrado no Enem. Aguarda um minutinho que eu vou mudar o quadro. Estamos de volta, então vamos falar agora a respeito do período de semidesintegração, também chamado de tempo de meia-vida. O que é o tempo de meia-vida? É o tempo em que o material leva para que sua massa decaia em 50%, ou seja, caia pela metade. Esse estudo é extremamente importante porque os materiais radioativos eles têm essa característica de emanar, de emitir energia e quando ele não for mais necessário eu preciso saber mais ou menos o que fazer com esse material, o quanto de energia ele está emitindo. Então isso é extremamente importante para os usos da radioatividade. Então aqui nós temos um exemplo, como que funciona. Imagine que eu tenha um elemento radioativo qualquer que após um determinado tempo, que nós vamos chamar de tempo de meia-vida, ele tem sua massa diminuída pela metade. Quando o mesmo período passar novamente, nós teremos sua massa caída novamente, decaída pela metade outra vez. Ou seja, no início nós temos 100% do material, um tempo de meia-vida 50%, 25% e assim por diante. Se eu pegar um exemplo numérico, você tem 10 gramas de um material radioativo. Após um determinado período, que é esse tempo de meia-vida, ele terá apenas 5 gramas do total inicial, e após o mesmo período, 2,5, e assim vai caindo, 1,25 e assim por diante. Tudo bem? Muita atenção, sempre veja os valores que você tem, só ir dividindo pela metade, você tem aí os cálculos necessários, você consegue perfeitamente realizar qualquer exercício dentro desse contexto. Com relação ainda aos usos, com relação a características da radioatividade, nós temos um uso que é muito interessante e merece um capítulo especial, que é a datação através do chamado carbono 14. O carbono 14 é um elemento radioativo que nós temos naturalmente na atmosfera, nas regiões mais altas da atmosfera, que reage com o oxigênio e forma o gás carbônico. Então esse gás carbônico, parte do gás carbônico com esse carbono radioativo é absorvido por organismos vivos, principalmente plantas e consequentemente os animais acabam absorvendo e o ser humano diretamente ou indiretamente acaba tendo também esse material sendo absorvido. O carbono 14 ele tem um efeito acumulativo, nós absorvemos, claro que em porções muito baixas, mas ele é absorvido enquanto os organismos estão vivos. Desta maneira, a partir do momento que deixa de ter vida este organismo, o carbono 14 começa a ter seu decaimento, começa a diminuir a sua quantidade. A partir desse momento é possível determinar o quanto ainda resta de carbono 14 dentro do organismo. Eu consigo fazer um cálculo e saber quanto tempo isso levou para acontecer. Dessa maneira é possível determinar o tempo de múmias, fósseis e outros ossos, plantas, qualquer organismo vivo que esteve vivo um dia, eu consigo determinar a idade que ele possui. Perfeito? Ainda com relação à radioatividade, nós temos um lado triste, que foram os grandes acidentes nucleares que a humanidade presenciou. Claro, no topo desta lista nós temos o acidente nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986, em que uma das usinas que
existia na época, por uma falha mecânica, explodiu. E isso causou grande comoção mundial, milhares de mortos a médio e longo prazo, e até hoje os efeitos são vistos. Se você tem curiosidade, existem vídeos e filmes relacionados. Nós temos também aqui no Brasil um episódio que foi o acidente ocorrido em Goiânia com um elemento chamado Césio 137, onde o equipamento que foi destinado para o lixo, foi destinado de maneira inadequada, deu a oportunidade que pessoas tivessem contato com o material radioativo, causando algumas mortes e causando aí uma série de problemas na região também. Perfeito? Tiro do bloco dos acidentes, nós não podemos deixar de mencionar as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, comprovando o extremo poder bélico deste material. Perfeito? Pessoal, agora nós vamos ver um exercício relacionado à radioatividade e vamos ver como que você resolve, beleza? Então, dá uma olhada nessa questãozinha aí que aparece para você. Glicose marcada com nucleídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de positrons. A desintegração do carbono 11 gera um positron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear. E nós temos aí a reação mostrando o que o enunciado acaba de citar. Está lá o carbono 11, a emissão de um positron, veja o símbolo do positron, 0 e 1. Você vai se familiarizar com essa emissão, tem uma partícula muito semelhante, e formando o elemento de símbolo B, número de massa 11, número atômico 5. A partir da injeção de glicose marcada com esse nucleído, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nucleído restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de. E nós temos aí as alternativas. Então vejam só, se lembre da aula onde nós falamos sobre tempo de meia-vida. Então eu parto da massa inicial desse medicamento, que nós tínhamos 1 grama, perfeito? E vou decaindo, neste caso ele especificou o número de meias-vidas, que são 5. Então a cada queda de meia-vida, essa massa vai caindo pela metade, começando com 1 grama, passando por meio grama, 0,25, 0,125, 0,0625 e após a quinta meia-vida atingimos 0,03125 gramas, que ao convertermos para miligramas temos aí o valor de 31,3 miligramas, alternativa E. Com isso, pessoal, finalizamos a aula de radioatividade, esse resumo sobre radioatividade. Não se esqueça de assistir a nossa próxima videoaula, a aula número 5, que vai falar sobre estequiometria, e não esquece também de fazer os exercícios que estão aí no canal do Essência.